Então você falou com a moça que sofreu foi tipo um raio, né? Ela foi atingida por um raio e quando ela acordou, assim, meia tonta e meia paralisada, tal, ela gritou. A mãe dela ainda veio até a porta, viu o objeto se afastando, tal. Ela falou que ainda continua tendo contato com esses. Essa que seres. não falava e falou pra vocês, que é a Silvia Não, Mara. a Silvia Mara foi o seguinte: nós chegamos na Ilha do Mosqueiro e a gente sabia que a Silvia Mara tinha sido atacada em Tapiapanema. Aí nós fomos para lá e, conversando numa escola, a professora lá falou assim: ah, vocês sabem o caso da Silvia Mara? A Silvia Mara foi atacada, perdeu o nenê, o marido também foi atacado, e ela mora aqui, na selva, né? Morava num casebre e tal. E a gente foi lá. Aí a gente ficou meio escondido no mato, né? Os homens, para não causar, e as mulheres foram lá, conversaram com ela. Em certo momento lá, ela topou de sair para fora lá e dar uma entrevista pra gente. Aí saiu, cumprimentou todo mundo e a gente então perguntamos para ela. Hoje ela vive assim meio isolada. Você vê que ela tem alguns distúrbios, traumas que ficaram sequelas, né, dessa situação toda que aconteceu com ela. E não tem mais a mãe. Antigamente ela morava com a mãe morreu na Covid, né? Naquele isolamento social que teve, nesse problema. Uhum. Entendi. E de certa forma, ela confirmou, né, mostrou um negócio no pulso. Provavelmente ela foi implantada naquela época e sofreu essas sequelas. Essa é né? a que diz que botaram tipo um chip nela, né? Foi o caso mais dela e do Irangê, agressivo. Né? O Irangê também fala que ele foi implantado. Foi o caso mais agressivo da Operação Prato. Essa aqui, ó. Essa aqui é ela. Essa aqui tá ela e o marido. E o marido morreu, né? Aqui, ó. Sim. Disco voador, ataca tal, pavor no mosqueiro. Ataca a mulher. Isso. Pavor na Ilha do Mosqueiro. Isso. E aí ali embaixo tem uma cadela, que era a cadelinha Vitória, e foi atingida pelo raio também. Depois de um tempo, o cachorrinho morreu e ele parou de latir. Porque ele tava latindo muito, tava latindo. Aí os seres, esses, pareciam mergulhadores, tinham uma espécie de uma lanterna, assim, tipo um laser, né? Sabre de luz, né? E aí atingiu bem na cabeça da cadelinha Vitória. Isso é descrito lá nos jornais, tem livros que falam desses casos que ocorreram lá. É bem interessante. Se algum dia você tiver a oportunidade de ir para essa região, você vai ver assim que ainda o pessoal mantém aquela regionalidade, simplicidade, e eles falam desse chupa-chupa lá, porque o negócio nunca acabou. Eu peguei casos lá, por exemplo, em 2023, casos que ocorreram em 2021, 2022, 2023. Então é bem doido o negócio. Na sua opinião, se existirem, os alienígenas são do bem ou do mal? Eu acho que é mais do mal do que do bem, tá? Porque a gente vê mais sequelas negativas das pessoas que tiveram essas interações do que algo positivo. Embora existem casos de cura, né, de pessoas que foram curadas. Eu sei um caso, por exemplo, lá de Sumaré, tem os laudos, inclusive, do oculista, que ela usava aqueles óculos fundo de garrafa, teve o contato e depois simplesmente ficou curada da vista. Então tem o antes e o depois, né? Uma menina que foi abordada por um desses seres dentro de casa, que é a Andréia, né? É um caso bem conhecido, de 1985. Né? Aí tem todos os laudos. E você acredita que de repente eles estão vindo para cá para colonizar? Assim, alguns pesquisadores dizem, por exemplo, você pegar David Jacobs, que é da questão de abduções, o falecido Bud Hopkins, o próprio John Mack, psiquiatra de Harvard. Essa galera, eles acreditavam que estava se operando alguma coisa de hibridismo. Pegando o ser humano e fazendo alguma coisa, misturando o DNA deles. Experiências genéticas, implantes, esse tipo de coisa. Tá? Eu acredito que é algo por aí. Alguns que eu tenho conversado aqui no Brasil, a gente nota já, por exemplo, mudança do fator RH do sangue, de positivo para negativo,
tá? Uma melhora qualitativa na imunidade dessa pessoa, com uma contrapartida negativa, que geralmente a pessoa ela fica bem em relação a algumas doenças, quase não adoece, mas em contrapartida, joelho, ácido úrico, cartilagem, dá uma piora. Tá? Então a gente tem investigado alguns casos assim e percebemos que está tendo alguma coisa está acontecendo em termos genéticos há muito tempo, e a raça humana ela já está, esses pelo menos que têm um contato mais direto já estão influenciados aí. É que nem a gente, eu infelizmente não tenho melhora em saúde nada, pego gripe e tal, normal. Queria que eles me catassem, fizessem alguma coisa para dar uma prolongada, né? Dá uma mas rejuvenescida. eu conheço pessoas que deram essa sorte, entendeu? Por exemplo, no caso Cláudio, que é lá em Minas Gerais, tem um monte de gente assim. Ah, é? Que tiveram essa interação. E o caso Cláudio, eu falo que vai superar. O caso Cláudio, ele vai superar o caso Varginha, porque ele tem documento já disponível, né, que a gente conseguiu através da Lei de Liberdade de Informação brasileira. A gente fez uma petição através do ESIC lá, e eles forneceram um BO, um relatório preliminar, e eu já consegui conversar com 5 militares envolvidos nessa questão. Eles perseguiram 2 seres. Quando que aconteceu? Foi em 2008, em novembro e dezembro de 2008. E a Polícia Militar teve um embate com esses seres, e o que está escrito aí, eles foram abduzidos, porque tem o missing time, o tempo perdido, né, dessas pessoas. E hoje eu sei que o negócio foi muito mais grave. Na verdade, aí fala de 2 ocorrências, uma que inclusive o Cabo Rabelo tirou foto dos objetos, e eram seres luminosos, assim, tipo fantasma, né? Tipo, isso aqui no Rio de Janeiro, um caso em que foi fotografado esses seres. Olha isso. E que é meio parecido com o que foi perseguido por esses militares lá em Cláudio, né? Que fica próximo a Divinópolis e tudo mais ali. Só que hoje o que eu sei? Que houve pouso dessas naves. Esse aqui foi o cara que fotografou Cabo Rabelo. Infelizmente ele fotografou o quê? Luz. Mas ele disse que viu um objeto meio alongado, né? Então eram luzes assim que apareciam. Elas pousavam, deixavam marcas, né? Aqui é uma outra marca também, numa determinada localidade. Aqui são... Parece realmente com o relato. Aqui são pessoas que viram seres luminosos. Esse aqui foram cercados agora em 2024, porque o fenômeno voltou lá para a região. Mas aonde que eu quero chegar? Em vez de 2 ocorrências, foram 13 diligências, sendo que 4 diligências foram embates diretos com seres. O resto foi com nave, né? Nave pousando e tal. Foi uma loucura. Só no bairro Nossa Senhora Aparecida, lá de Cláudio, eles fizeram 12 BOs, entrevistaram 12 pessoas que viram um fenômeno a baixa altitude, causando blackout. Uma loucura. Ele é muito mais completo do que o Varginha, né? É bem mais completo. Parece que tem muito mais peça, né? O tem muito mais peça, né? Assim, eu tô resumindo bem a grosso modo, entendeu? Mas o caso Cláudio, ele vai dar muito pano pra manga aí. Isso é o que você tá mais trabalhando hoje? Eu tô trabalhando bastante nesse aí, tô pra voltar lá agora, porque tá tendo mais casos. E aí eu vou fazer 4 hipnoses, já tá combinada. Você vai fazer? Vou fazer, vou levar um especialista pra fazer a hipnose, porque eu acredito que algumas dessas testemunhas foram levadas a bordo da nave e aí aconteceu uma parada. Só entender aqui, ó, explicar pro pessoal do famoso Redcast. Contato de grau 9. Contato de grau 9 é sexual, né? É o sexual? Grau 9 é sexual. Só de você ser abduzido pra dentro da nave é terceiro grau, né? Que a gente fala. Contato de 3º, 4º grau. Mas vamos chegar com o negócio pra galera, né? Durante a década de 90, pessoal, ficou muito famoso o uso da hipnose regressiva em vários casos, principalmente até em casos jurídicos. Chegou a ser usado na Inglaterra para tentar resolver crimes e coisa e tal. E o pessoal trouxe isso para ufologia. Por que trouxeram isso para ufologia? Porque é o seguinte: se você foi abduzido, se você entrou dentro de uma nave e tal, e você está fazendo alguma confusão, na hora que a gente fizer a hipnose regressiva, você vai falar realmente a verdade. Eu já fiz algumas, viu? Vou te falar que a experiência foi boa, não.
Não foi boa? Não foi boa, porque sabe o que acabou revelando? Abusos. Às vezes acontece. Entendeu? Então acabou revelando abuso sexual de pai, entendeu? Que o pai falava, ó, quando te perguntarem, você vai falar que é o ET que veio. E a pessoa ficou com aquele negócio pra acabar com o trauma dela, ela ficou repetindo aquilo lá a vida toda, falando que era ET, 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 ET. Então eu parei, entendeu? Na época eu fiz alguns lá, parei, porque o negócio ficou pesado pra caramba. Então assim, mas a hipnose é uma técnica que ela é usada na ufologia, porque se a pessoa entrou dentro de uma nave, e aquilo lá virou um trauma pra ela, e ela não lembra, ou tem o tal do missing time, né? O que é o missing time? Às vezes, pra aqui passou uma semana e pra pessoa passou 5 minutos, entendeu? Então ela fica meio zoada a cabeça dela, dá uma bugada. Se você faz a hipnose regressiva, na hipnose vai mostrar isso aí, entendeu? Então tem essas técnicas aí, são usadas mesmo como... Só explicitando o missing time. Por exemplo, nesse relatório dos PMs lá, que eles perseguiram os seres, tudo... Quando eles voltaram, eles não conseguiram, né, chegar até os seres, porque, segundo eles, segundo está descrito aqui, havia um lago que impedia eles de avançarem com a picape, né, com a viatura até esses seres. E quando eles voltaram, então, para a delegacia, né, abandonando tudo isso, eles voltaram meio perdido, meio cansado e tudo mais. Quando eles chegaram lá, na mente deles teria passado apenas 40 minutos. Só que já tinham passado de 2 a 3 horas. Então é esse missing time, esse tempo perdido, que eles não sabem o que aconteceu, que fazendo a hipnose, então a gente consegue tirar alguns bloqueios e tentar chegar. É lógico que a hipnose não pode ser induzida, porque senão ela não vai ser uma técnica, uma ferramenta eficaz nesse estudo. Mas é a ferramenta que nós temos. Mas no caso da hipnose que você falou, por exemplo, são pessoas, como foi um fenômeno recente, entrevistar pessoas adultas, né? Então a pessoa tem uma certa bagagem, assim, pra falar, ó, tipo, eu sei exatamente o que eu tô fazendo, né? Porque uma coisa é a pessoa falar assim, não, eu fui, tive avistamento, ou eu tive contato com alienígena quando eu tinha 6 anos de idade, porque aí pode ser mais do que o Sérgio falou. Mas não tem problema. Porque dependendo... não, eu entendi o que você tá falando. Que são pessoas adultas... E aí a pessoa, não, peraí, eu sei o que eu tô falando. Eu vi realmente... Não, só que as pessoas que eu acabei fazendo eram pessoas que tinham... Elas falavam que elas tinham constantemente contato. Por exemplo, é igual pegar lá o pessoal lá da Operação Prato, lá o pessoal lá de Colares e tal, que fala que até... A moça lá, né? Que fala que até hoje ela seria um caso bom de fazer uma hipnose nela. Sim. Entendeu? Porque é uma pessoa que teve o contato lá em 1977 e continuou tendo durante a vida toda. Sim. Entendeu? Então isso é um caso legal. Aurora Fernandes isso aí é um caso legal de fazer uma hipnose nela, porque você vai conseguir recuperar essas coisas. Newton, tem o Newton também, que é o seu Newton lá de Colares, ficou com problema na perna, ficou com sequela e tal. Esse seria um cara legal. Agora eu entendi o que você está falando, que a pessoa já é adulta e vai fazer a hipnose com ela adulta, então, que é coisa que aconteceu há 2, 3 anos atrás. Isso, sim, exatamente. Sim. Agora, sabe o que é interessante no caso da Aurora? Que foi um bairro ali de Belém, né, que ela sofreu, né, esse ataque. E na época saiu nos jornais que não foi só ela. Teve mais 2 jovens da mesma faixa etária que sofreram então, os parece ataques. Que eles escolhiam a idade. Parece Estranho, que pegava né? a pessoa mais jovem. Eu tenho um cara pra te indicar pra você fazer a hipnose. Caio Fábio. Caio Fábio me disse que ele viu porque viu... ele viu em 74. Desde o primeiro dia, exatamente. Desde o primeiro dia ele não tinha dúvidas de que eram os alienígenas e que tem jornal com entrevista dele naquela época lá na Amazônia. Eu tenho os jornais. Então, e o Caio Fábio falou que ele quer muito. E aí, botar você e o Caio Fábio pra conversar. Opa, pode botar que a gente viabiliza esses negócios aí. Porque ele é uma dessas pessoas que estava lá, entendeu? Tipo, foi avistamento... E não foi qualquer avistamento, não. Porque, segundo ele viu... Foi avistamento ou foi contato? Ele teve contato com criatura ou só viu? Só viu. Não chegou a interagir. Entendeu? Não se aproximou, não teve nenhuma interação. Mas ele chegou bem perto, assim, e ele foi um dos primeiros que viu o objeto voador. Assim que o objeto voador chegou, interagiu com ele de modo assim, ele estava dentro de uma sala, e era noite, ele viu o negócio pela janela, ele saiu, e o negócio ficou, tipo, rodando, assim, pra
pra todo mundo que tava perto, né? Tava um monte de gente saindo de casa naquele mesmo momento, todo mundo relatando o mesmo objeto, e ele avistando o objeto, vendo, tipo, o objeto se mover pra algum lugar e ele ia junto, então, tipo, meio que o objeto tava guiando ele.